bem-vindo ao Dicas do Especialista. Hoje aqui com a gente, o professor Samir Bazzi. Professor, obrigado por ter vindo aqui com a gente, obrigado. Pelo seu tempo, pela sua atenção. Professor, passa para a gente um pouquinho a ideia de qual a importância hoje da gestão de projetos, de projetos na economia hoje, enfrentando a crise. Qual a importância do papel do gestor de projetos hoje, da gerência de projetos? Bom, professor Sérgio, hoje a área de projetos ela é considerada uma das áreas mais emergentes que existem dentro das empresas, né? Haja vista isso que você comentou agora, a questão da crise, e não só em momentos de crise, mas em momentos de crise acaba ficando muito mais claro que as empresas são obrigadas a se planejar melhor, né? E o gerenciamento de projetos faz com que elas reduzam custo, reduzam risco e principalmente adequem melhor às suas necessidades de futuro. A gestão de projetos e a gestão de processos é a mesma coisa? Não, são duas coisas totalmente diferentes. A gente precisa separar muito bem o que é projeto e o que é operação ou processo. O projeto, ele tem uma característica que ele tem uma data para começar e uma data para terminar. O resultado desse projeto, quando é colocado em prática, colocado em funcionamento, seja um produto, um processo ou até mesmo um serviço dentro da empresa, isso é uma operação. Aí sim, desaparece o projeto e entra em funcionamento o gerenciamento do processo. Então, o projeto é o antes e o processo é o depois. E hoje, como é que está o mercado para essa atividade? Ela é promissora? É extremamente promissora. As grandes pesquisas que a gente encontra no mercado acerca do profissional, do gerente de projetos, a grande maioria coloca o gerente de projetos entre as 10 profissões do futuro. Só que para que a gente possa, para quem deseja ingressar nessa área de gerenciamento de projetos, tem algumas questões que ele precisa seguir muito a fundo. Uma delas é buscar uma certificação. A principal certificação que nós temos no mundo hoje é o PMI, com aproximadamente, no Brasil nós temos aproximadamente 18 mil pessoas certificadas pelo PMI. Precisa falar uma outra língua, de preferência inglês, e precisa ter uma graduação também. Dados do próprio PMI dizem que as 3 principais profissões de certificados que existem no Brasil são engenheiros, na sua grande maioria, técnicos em informática, pessoal que vem da área de TI, e estourando o administrador. Então, o administrador de empresas hoje, ele tem um papel primordial que pode ser exercido dentro da área de gerenciamento de projetos. Porque o administrador de empresas, ele tem um vasto conhecimento, que os outros são muito mais específicos. O administrador de empresa, ele consegue gerenciar um projeto na sua plenitude. Então, para quem está em dúvida o que seguir na carreira, a área de projetos é uma área extremamente promissora. Isso sem falar nos salários. Então, se a gente for comparar com o salário médio, um gerente de projetos novo, com pouca experiência, ele já começa em torno de 6, 7 mil reais de salário. Já um gerente um pouco mais experiente, com alguns anos de gerenciamento de projetos, ele consegue alcançar aí de 15 até 25 mil reais de salário por mês. Qual é hoje o grande desafio da gestão de projetos? Eu diria que é o conhecimento que você tem que ter, principalmente da empresa. O gerenciamento de projetos, utilizando a metodologia do PMBOK, que é criado pelo PMI, é como se fosse um guia, um manual. Então ele é um by the book. Você tem que seguir exatamente o que está discriminado ali naquele guia. Só que você tem que adequar aquele guia à realidade da empresa, sem poder mudar o que está sendo determinado no próprio manual. Então o gerente de projeto ele tem que ter, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas é a chamada visão holística do negócio. Ele tem que entender a empresa como um todo, e entendendo a empresa como um todo, colocando em prática todas as técnicas e ferramentas propostas pelo PMBOK, ele consegue ter um diferencial muito grande. Só que a gente precisa tomar um cuidado também, desmistificando o que muitos autores dizem por aí, que o gerente de projetos não é um guru. Ele segue uma metodologia. Ele não pode fugir daquilo que está dentro da metodologia, que é uma metodologia extremamente comprovada e praticada no mundo inteiro. Perfeito. E a dica do especialista?
Se alguém gosta dessa área, tem interesse nessa área, qual que é o primeiro passo? Qual que é a sua dica para esse estudante ou esse profissional que quer entrar nessa área? Tem que buscar um pouco mais de informação sobre a área de projetos. O próprio PMI, ele tem dentro do seu site, pmi.org, ele tem lá uma área para estudantes, que já começa a preparar o gerente do projeto enquanto ele está na faculdade. Então tem que buscar informação, né? Buscar livros a respeito do assunto e talvez tentar começar a participar dentro da própria empresa, se ele já estiver trabalhando, participar de projetos, né? Nem que seja para auxiliar numa área ou auxiliar em outra, e até mesmo dentro da faculdade, tentar se engajar em algumas áreas que utilizem metodologias de gerenciamento de projetos, que ele começa a se familiarizar com isso. Até porque, um fator que é importante para destacar, para que você tenha a certificação de projetos do PMI ou da AMA, que é uma associação americana, você precisa ter no mínimo 4.500 horas de projetos realizados. Então, esse tempo gasto dentro da faculdade, nesse período, ele vai contar como horas de atividades que vão complementar o conhecimento dele e a aplicação depois na prática. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua ajuda, colaboração, pelo seu tempo. Obrigado, Zé. Nos encontramos em breve. Obrigado.